nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Ele. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, abrindo os nossos corações a Deus, nosso Pai, nosso Mestre, para que possamos sentir a Sua presença plena e viva ao nosso redor, para que possamos assim, então, nos preparar para a lição da noite, para que ela entre em nossos corações e assim possamos, quem sabe, trazê-la para o nosso dia a dia. Pedimos ao Senhor força, fé e coragem para seguirmos nossa caminhada e trabalharmos com amor e dedicação. E com a prece que iremos realizar a seguir, pedimos permissão, então, para o início das atividades da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos felizes, mais uma vez, com a presença do Hélio Loureiro em nossa cidade. Nós, a equipe aqui do Grupo Espírita da Fraternidade, feliz também, né? Cláudio Pagão, presidente da casa, Ricardo dos Anjos, presidente da USE, Intermunicipal de Araçatuba, Wilson de Esporte, lá da Casa Ave Cristo de Birigui. Uma boa noite a todos. Nós iremos mostrar essa palestra futuramente na Rádio Bandeirantes AM 1210, como vocês receberam o panfletinho, e também no site avozdoespiritismo.com.br. Vamos à apresentação, então, do nosso convidado de hoje, Hélio Loureiro, que está com o filhão, né, o Lucas? Né? Está com o filhão. O Lucas aí aqui conosco também. Hélio Loureiro é diretor da área de ensino da Casa de Batuíra, Grupo de Apoio ao Menor de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira, vice-presidente de Assuntos Doutrinários da Associação Jurídico Espírita do Brasil e presidente da Associação Jurídico Espírita do Rio de Janeiro. Ele irá abordar o tema Tudo Passa, Tudo Fica. Com nós, Hélio Loureiro, do Rio de Janeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. Quando dedicamos um tempo de nossas vidas ao estudo da doutrina espírita, um novo horizonte se apresenta à nossa frente. Um novo campo de conhecimento que não nos deixa mais na acomodação daquilo que até então nós acreditávamos, pois a nossa crença muda. Começamos a entender os mecanismos da dor, os mecanismos da lei de causa e efeito, daquilo tudo que acontece em nosso derredor. Tudo isso consequência do estudo, da leitura, daquilo que nós entendemos e divulgamos como a codificação da obra de Allan Kardec. Os livros que compõem a obra, e em especial, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, aonde ele lança o alicerce da nova maneira de pensar a vida, o alicerce da terceira revelação de Deus aos homens. Todos os outros livros que ele escreveu são consequências e desdobramentos naturais do primeiro, que é o Livro dos Espíritos, lançado 18 de abril de 1857.
Lá, nós sabemos que nós estamos de passagem pela Terra. Na questão 132, Allan Kardec nos fala sobre o porquê, pergunta os Espíritos Reveladores. Qual o objetivo da reencarnação? Voltamos à Terra para quê e por quê? E aí, os Espíritos Reveladores dizem: a grande maioria volta em prova ou em expiação. Alguns vêm em missão, mas todos vêm para crescer, para evoluir. Então, nós viemos e estamos em um corpo de carne nesse período em que nós, aqui encarnados, estamos aqui nesse salão. Nós estamos aqui no processo de crescimento, de aprendizagem contínua. A Terra, então, além de um grande hospital de almas, é também uma grande escola. Aprendemos com a vida. Quando não aprendemos pelo amor, a dor é a nossa mestra e nos ensina a passar pelas provas que nós escolhemos passar. Conhecendo o Espiritismo, nós vamos descobrir que existe a lei de causa e efeito e existe também a programação reencarnatória, onde nós temos a oportunidade de participar, a grande maioria de nós participou, do seu retorno à Terra. Com quem queria vir, filho de quem seria irmão, qual era o grupo familiar, as pessoas que iriam fazer parte daquele processo de crescimento. E também Allan Kardec nos ensina que existe a bênção do esquecimento. Nós, graças a Deus, não conseguimos lembrar quem é a pessoa que está ao nosso lado, que ombreia conosco na luta diária. Quem é essa pessoa que às vezes não dá uma vontade de sair correndo e às vezes é uma saudade tremenda e que a gente não sabe explicar? A lei da reencarnação explica. Pois através desse processo da reencarnação, nós escolhemos passar pelas provas e algumas das vezes pelas expiações participamos daquilo que iremos vivenciar na Terra. As provas são como as pedras no leito do rio. Represam a água, fazem o volume crescer. E depois a água do rio ultrapassa a pedra, formando belas cascatas. Assim são as provas que nós temos na vida. E nós que as escolhemos e voltamos a mergulhar na carne através do processo reencarnatório. Em aqui chegando, em muitas vezes, começamos a reclamar, contrariando o que nos ensina o apóstolo Paulo. Não murmureis. A gente começa a reclamar e dizer assim: eu não escolhi essa prova não. Tá difícil demais. Tá difícil passar por isso. Isso está complicado demais. Não escolhi não. E aí a gente fica naquela dúvida e vai para o estudo, vai ler, vai para a turma do ESD e ali descobre que no processo reencarnatório nós escolhemos passar pelas provas das mínimas. De 10, estamos passando por 10%, ou seja, por uma prova. Voltamos à Terra para vencer, por exemplo, o orgulho. Olha a luta que é vencer o orgulho. E voltamos à Terra pedindo para vencer o orgulho. Mas voltamos com algumas facilidades, como, por exemplo, o poder e o dinheiro. Juntando o poder e o dinheiro, facilmente se desvia uma reencarnação. É muito mais fácil nós passarmos por uma prova do aperto, da miséria, do que passar pela prova impune. Impune da riqueza, da abastança, daquilo que lá atrás, na antiguidade, dizia acender charuto com note 100. Deve ser muito difícil. Eu não fumo e não tenho note 100, mas deve ser uma coisa complicada você ter uma facilidade de ter tudo o que quer na mão a tempo e hora. E aí, quando passamos pelas provas reclamando muito, nós crescemos. A cada pequena batalha vencida, nós crescemos.
pouco a pouco nós vamos evoluindo. E nós estamos aqui para evoluir. Mas, das provas que nós escolhemos, muitas delas retificadoras da alma, como são as doenças incuráveis pela ciência ainda hoje, nós temos o auxílio daqueles que nos amam e que velam por nós e que oram a Deus por nós. E temos alguns casos a contar nessa noite. E vamos começar por um jovenzinho de 12 anos, morador na comunidade carente aonde está inserida a casa espírita que fundamos no município de São Gonçalo, que é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, com 1.100.000 habitantes. 1.100.000 problemas, porque não é como aqui, que a saúde pública funciona, que é um espetáculo. Lá não tem praticamente. Só tem placa dizendo, aqui terá um hospital, mas não tem. Então, as provas pelas quais as pessoas mais humildes passam, começam pelos serviços públicos que deveriam existir e não existem. Um jovenzinho de pouco mais entre 10 e 12 anos, ele apareceu com uma dor no olho. Mas como ele era sempre chegado a uma dor, todo dia reclamava de alguma coisa, para chamar a atenção, a nossa casa, em uma parceria com o Lar Fabiano de Cristo, mantém um trabalho com famílias sociocarentes. E 65 crianças ficam na casa de 8 da manhã às 4 da tarde. Ele foi uma dessas crianças que ficava conosco. E ele apareceu esse dia com a dor no olho, reclamando muito, a dor não passava. E encaminhamos através da Kombi, que atende a casa, ele para um amigo. Ai de nós se não fossem os amigos. São os maiores tesouros que nós temos. Um amigo que é professor universitário de um hospital-escola gerida por uma universidade federal na cidade vizinha, Niterói. Ligamos para ele e ele atendeu o menino e depois de alguns exames veio um diagnóstico. O menino estava com câncer no cérebro, com uma ramificação na coluna. E esse amigo médico disse para mim, é um caso muito grave. Ele, até onde a estatística da ciência prova, não viverá muito. Ele vai ser internado, eu consegui uma vaga, ele vai internar no setor de oncologia infantil desse nosso hospital, que é um hospital referência na cidade, um hospital federal. E o menino ficou lá, a mãe, com a qual ele tinha também muitos problemas, inclusive ela enfrentando uma batalha de muitos anos contra o álcool, e o álcool só ganhando de 10-0, e ela sempre perdendo a batalha. E ela teve que ficar sóbria para ficar com seu menino. A casa espírita montou uma escala de passistas que iam diariamente aplicar passes no menino no horário da visita. E o menino começou a fazer rádio, depois químio, e ele ficou 2 meses internado no Hospital Federal. Sendo que a equipe médica que o atendeu, dirigida pelo meu amigo, professor de neurologia, disse assim, tá difícil. E eu me apresento como tio de todos, porque eu presido a casa, as crianças são nossas, então eu sou o tio. Eu sou o tio que quero saber de fulano. E aí os médicos não tinham como esconder o rosto e dizia, é metástase já. Então o menino vai ter pouco tempo. E começamos com os passes, as orações. Apareceu o pai do menino. E abre um parênteses para dizer. Casas assistenciais que trabalham em áreas carentes podem testemunhar como faz falta o elemento paterno. A grande maioria é mãe que é pai também. Porque o pai some.
E aí ele soube que o menino estava doente, estava internado. Apareceu e eu o conheço, estava na hora da visita, ele chorou muito. Chorou também lágrimas de amargura pelo abandono moral que deu ao menino. E aí ele disse assim: o senhor está dando assistência? É aquilo que a gente pode, estamos dando. Pois eu vou dar também. Eu vou trazer o pastor da minha igreja para orar. Assim, ótimo, mas vão orar. Traga-o. O senhor não vai reclamar, não? Eu sei que o senhor não é da nossa religião. Eu sei que o senhor anda metido com essas coisas de espiritismo, até a cabeça metido. E falei, metido é uma palavra feia. Eu estou envolvido no espiritismo. E rogo a Deus para que ele entre em mim. E aí ele chamou o pastor orava, e nós aguardávamos, entrava, aplicava o passe. E nisso o menino passou 10 dias, 15 dias, 20º dia eu perguntei ao médico, e aí? Vamos entrar na fase mais difícil agora, ele vai fazer uma químio e eu não sei o que vai acontecer, ele está muito fraquinho, muito magrinho, já careca, e ele estranhamente resignado. Difícil, uma criança que fica em um hospital por 20 dias. Por mais que se esforcem as pessoas que estão dando assistência, vai ficar com aquela resignação. E aí ele falava para mim, ô tio, o meu câncer não é dos mais graves não, eu vou ter alta, eu volto para casa. E aí a gente segurava para não chorar, né? Mas eu pensava assim, se ele tem tanta confiança em Deus, se ele fala isso com uma naturalidade, por que eu, que prego, que ensino, que busco imensamente vivenciar o Espiritismo, que é Jesus de volta, por que eu não vou participar dessa confiança dele? E eu comecei a dizer, é isso mesmo, meu filho, tem que ter fé. Pois é, o senhor vem, aplica o passe, o pastor vem, bota a mão na minha cabeça, faz uma oração, eu estou muito amparado. 12 aninhos. E eu disse, muito bem, meu filho, você vai ter alta, mas tem que fazer agora um tratamento que você vai ter que ficar paradinho, eles vão colocar algumas agulhas em você. Ah, quando eu falei agulha, ele disse assim, não, agulha não. Não, meu filho, mas vai passar uma anestesia antistópica local e você não vai sentir. E a enfermeira me chamou. Por que o senhor foi falar que tinha agulha? Eu disse, mas ele ia ver. Não ia ver. Nós íamos levá-lo dopado para o centro cirúrgico, aonde ele ia ficar fazendo a químio adormecendo. Eu disse, olha, a senhora não me falou nada. Eu não sabia disso. Não sou médico. Mas tentei, fui lá e resolvi, olha, não vai ter mais agulha. Que mentira. Ele, não, você vai beber um remedinho. Então tá, mas era o tal do calmante que ia dar para ele dormir. Ele realmente bebia. Não menti, eu omiti que depois dele beber o remedinho, ele ia descer. 18 sessões de quimioterapia. E ele fraquinho, e dizia para mim, eu ia 2 vezes por semana, dava para ir a pé do meu escritório para lá. E dizia, meu filho, coragem, Deus está contigo, você vai vencer. Aí, quando encerraram as 18 sessões, a mãe dele disse para mim, eu não aguento mais. Mas por que você não aguenta mais? Eu não faço mais nada, não sei ficar aqui. E eu aqui, estou fazendo o quê? Está cuidando do seu filho. Respondi para ela. Mas eu tenho minha vida. A sua vida agora é o teu filho. Não foi você que teve ele? Sim. Ele precisa de você agora. Então, fica calma. Mas todo mundo diz que ele vai morrer. E eu não quero estar aqui na hora que ele for morrer. Mas quem te diz isso? Todo mundo que entra, vê e diz, está morrendo.
está morrendo. Depois aí, quando falar está morrendo, você fala assim, Deus pode tudo. Deus pode tudo. E ela falou, por que eu tenho que falar isso? Ué, você não fala que está morrendo e você não é mãe? Por que você não dá uma contra-razão? Deus pode tudo. E ela é uma pessoa muito inculta, fugia da enfermaria, atravessava a rua, bebia umazinha e voltava. E o guarda dizia, alcoolizada não entra. O garoto passava a noite sozinho com ela alcoolizada lá embaixo, até passar o efeito álcool. E aí subia. E era aquela luta. Quando acabou tudo, às 18 sessões, eu perguntei ao meu amigo, e agora? Bom, vamos fazer um outro exame. Vamos ver como é que ele está. E aí, com os passes diários, coração do pastor na cabeça dele, já quase um mês e pouco. Ele disse assim, olha, a coluna sumiu. Não há mais nada. Está resumido ao cérebro. E as células parecem que estão dando uma reação. E eu falei, vamos aumentar. Eu quero 2 equipes de passistas agora. Vamos acentuar a oração. Eu falei, pastor, pode mandar o pastor auxiliar? Mas vamos orar. E já fiquei até amiguinho do pastor. E aí, mandou mais um pastor auxiliar. O pastor orava de tarde, o auxiliar de manhã. 2 passes por dia o garoto tomava. Você pode pensar, mas isso pode? Pode, casos graves. Ele estava com tumor, magrinho, não queria comer nada, porque a químio deixa um gosto ruim na boca. E ele, o que você quer comer? Aproveitava daquilo que ele nunca tinha provado. Dá um todinho aí, um todinho vai? Então vamos então no todinho. E aí aquilo que ele queria era aquilo que tinha para ele poder reagir. Quase completando 2 meses, o meu amigo falou assim, ele passou uma noite tão bem que eu vou autorizar fazer uma nova tomografia antes do prazo. Vamos ver como é que ele está. E aí foi fazer a tomografia. De tarde, estava indo para o centro espírita, telefone celular tocou. Era o meu amigo, espírita praticante. Ele reagiu bem aos 2 passes diários e aos 2 pastores. Mas por quê? Diminuiu muito. Estava com mais ou menos mais da metade do cérebro tomado. Agora diminuiu para 1/3. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai melhorar a visão. E realmente ele estava com a visão comprometida, já estava de óculos. E aí, mais o quê? Aquela perna que está arranhando, realmente às vezes tinha que puxar a perna, vai ter uma melhora. E realmente a perna melhorou. Quando completou 2 meses, a equipe se reuniu e disse assim, o quadro está reagindo bem. E vamos fazer um acompanhamento no lar. E aí nasceu o primeiro problema. Mora numa comunidade carente. Numa casa que não tinha condições de habitar, cães que vivem na rua. Como que o menino, frágil, com seu campo imunológico quase chegando a 0, vai voltar para aquela casinha? E eu falei com meu amigo, pode segurar ele por mais uma semana? A gente pode. Fizemos um mutirão. Em um mutirão de amigos, grupo de amigos, reconstruímos a casinha dele. Demos um jeito e ficou em condições de habitabilidade. Como era próximo à casa espírita, ele ia fazer as refeições na casa espírita. Voltou para casa, a mãe se debruçou sobre a garrafa de álcool. Voltou a beber. E a Kombi da instituição pegava os meninos de 15 em 15 e levava para fazer os exames, tomar remédio no hospital. 6 meses depois, o médico, primeiro de todos que o atendeu, encontrou com ele no corredor do hospital e disse assim, eu não bebo. E eu estava do lado do menino.
Eu achei estranho uma pessoa chegar perto e falar, eu não bebo, mas é médico, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Eu não bebo. Repetiu. Eu disse, eu conheço o senhor, o senhor não foi que atendeu ele? Foi. Também não vejo espíritos. É, eu vejo. Então, o senhor está vendo aqui do lado? Eu, senhor, porque ele está encarnado. Esse menino não morreu. Então, ele não morreu. Porque Deus não quis que ele não morresse. Porque tudo passa. Por maior que sejam as dores que nos visitam, por maior que seja a angústia que visite o nosso coração, tudo passa. E ele passou pela prova. Depois de mais 3 meses fazendo visitas quinzenais, a equipe médica disse, não há mais nada. Hoje, com 14 anos, ele corre pela rua descalço, pega friagem. Está normal. Um menino normal. Com câncer e metástase, o quadro reverteu. Allan Kardec se debruçou no estudo de situações semelhantes. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec colacionou, escreveu sobre casos de pessoas que passavam por provas na Terra. E depois, ele, com a autoridade moral dele, que lhe é peculiar, ele evocou, convidou esses espíritos a se manifestarem nas reuniões mediúnicas, e os espíritos vieram. E existe um caso semelhante, que era o garoto do leito número 4, Marcel. Marcel estava em pele e osso. Tinha 8 anos de idade. Marcel tinha dores insuportáveis. Não deixava ninguém na enfermaria dormir, de tanto que ele gritava. Os médicos já tinham feito tudo o que podia, mas as dores eram acentuadíssimas. E Marcel melhorou quando o médico começou a dar para ele um calmante muito forte, que fazia com que ele capitulasse no sono. Ele dormia profundamente. Um sono reparador. E depois, quando acordava, a dor estava presente. Mas todos já estavam acordados. Então, ele pelo menos dormia. E na visita médica, ele perguntou assim para o médico: o senhor pode me dar mais daquelas pílulas que o senhor tem me dado ultimamente? Não posso. Aquilo é realmente fortíssimo. Eu peço para lhe administrar o remédio à noite, para que você possa dormir. Mas eu imploro, dá-me um pouco mais desse remédio. Mas por que você quer tomar esse remédio? Porque eu não aguento ver os meus companheiros de enfermaria ficarem incomodados com a minha dor. A minha dor é só minha. Eu que tenho que suportá-la. Os outros não precisam ficar incomodados. E o médico falou, mas é um remédio muito forte, eu não posso lhe dar. Passado alguns dias, Marcel retornou ao mundo espiritual. Allan Kardec, 2 meses depois, evocou, convidou, pediu autorização ao Espírito Santo Agostinho, que lhe assessorava, para que, se fosse possível, trouxesse Marcel à comunicação. Marcel se manifestou pelo médium. E Allan Kardec perguntou: o que você fez para que você tivesse uma vida tão curta na Terra, 8 anos de idade? E o que você fez para ter, esses 8 anos, uma doença que lhe fazia gemer de dor todos os dias? Pode nos dar uma explicação? E ele disse assim: na verdade, eu vim complementar, com 8 anos da última existência, aquilo que faltava da existência anterior.
que eu não consegui levar até o fim. Voltei e pedi para voltar assim, porque eu precisava passar por essa prova. Viver só 8 anos na Terra para atingir um patamar melhor onde hoje estou no mundo espiritual. Ou seja, está mais claro, está mais condizente com aquilo que nós entendemos como a escolha das provas. Nós escolhemos passar pelas dores que nós passamos. E na hora que a dor vem, lembrai do ensinamento evangélico. Deus não dá fardo mais pesado do que podemos carregar. Nós conseguimos superar as dores que nós pedimos, que já havíamos preparados para isso. Só que muitos de nós, e eu me incluo nessa, nós temos uma mania cultural, já fomos cozidos nesse caldo cultural, de reclamar. De tudo a gente reclama um pouco. E aí, como é que vai? Mais ou menos. Doeu tanto a minha perna essa noite. A sua perna? Você não queira saber. Passei a noite com o meu estômago em polvorosa, parecia um incêndio na floresta amazônica dentro de mim. E um terceiro que escuta diz assim: dor de perna e de estômago? Eu tive uma dor de cabeça insuportável. Eu não dormi essa noite. Disputando miséria. Quem que doeu mais? Quando, na verdade, um quarto personagem que eu via, não tinha pernas, era cego, disse assim: pois eu dormi muito bem, porque eu consegui virar na cama. Eu consegui dormir alimentado. Eu tenho um teto. Eu tenho muito que agradecer. E os três olharam para ele, cego e sem pernas. E aquilo calou fundo. Reclamar de quê? Se temos tanto. Reclamar para quê? Se Deus todos os dias, de forma abundante, nos abençoa. Se o Pai Celestial, que alimenta as aves do céu todos os dias, sem que elas semeiem ou colham, o que Ele não faz em nosso benefício? Qual é o Pai? Está lá no Evangelho. Que o filho lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra. Qual é o Pai? Que o filho lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente. Então, o nosso Pai dos céus sabe o que é melhor para nós. E o socorro vem, mas nos pega reclamando. A dor passa e a gente esquece de olhar para o céu e dizer: valeu. Nem isso. Melhorou? O remédio foi bom. E a prece? E o passe? E aí da casa espírita? E a leitura edificante? E a água fluidificada? E a ajuda dos irmãos que te amam? Allan Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na prece ao anjo da guarda, no preâmbulo, que nós temos, todos nós, desde o nosso nascimento, um espírito superior dado por Deus para velar por nós. Ele cuida de nós, é o nosso anjo de guarda. E Allan Kardec continua: além desse, temos outros que cuidam de nós com muito amor e carinho e não são tão elevados como o anjo de guarda, são os nossos amigos espirituais. E todas as vezes que nos movimentamos para sair da nossa ilha, para sair da nossa vida, do eu, os meus problemas, e começamos a ver dos outros irmãos nossos, filhos do mesmo Pai Celestial, pessoas que passam por problemas maiores do que os nossos, e nos movimentamos em direção a diminuir a dor alheia, nós saímos nós. Conseguimos sair da ilha
onde estávamos isolados, e vamos para o meio do povo. E Amélia Rodrigues fala: Jesus era tocado pela multidão, e a multidão tocava Jesus. A página Jesus e a multidão. O livro Quando a Primavera Voltar. Jesus se deixava tocar e tocava a multidão. E fluidos poderosíssimos saíam e a cura adivinha. E as pessoas ficavam curadas com o toque dele. Os nossos amigos espirituais nos ajudam muito. E quando ajudamos uma pessoa numa situação pior do que a nossa, o amigo espiritual daquela pessoa se torna nosso amigo também. Então criamos uma rede de amigos no mundo espiritual que velam por nós. E que falam assim: toma conta dele, hein? Ele é um bom cuidador. Ele cuida de um, cuida de outro. E ele merece um alívio das dores. Porque todos nós sabemos que tudo passa. Tudo passa nessa vida. Só não passa o amor que nós fazemos em benefício de alguém. E isso é registrado no livro da nossa consciência. E quando chegamos do outro lado, só 2 perguntas nos serão feitas. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Uma rainha de França. Só 2 perguntas me foram feitas. Quantas lágrimas você secou? Quantos corações você consolou? É isso que vale na hora do nosso julgamento. E quando o assunto é tudo fica, lembramos que até nós, espíritas, que sabemos do supérfluo e do necessário, sabemos que tudo pertence a Deus, que nós não temos nada. Tudo é empréstimo de Deus. Até nós que temos esse conhecimento, quando desencarnamos, chegamos reclamando daquilo que era ilusoriamente nosso e que ficou na Terra. E é mais ou menos assim. Acabei de pagar o consórcio do meu C4. Meu maior sonho era ter um C4. E o desencarne me pegou. E eu nem recebi o C4, já estou aqui no mundo espiritual. Que confusão, não gostei não. E nós começamos a nos prender naquilo que é passageiro. Começamos a ser apegado àquilo que vai ficar, que tudo fica. E aí, um grande amigo morava distante, lá no estado do Rio de Janeiro, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, e me ligou um dia para o escritório. Ô Hélio, é fulano. Tudo bem? Mais ou menos. Eu vou fazer uma operação. É de grande porte? Não, não é de grande porte. É na região da laringe, mas não é nada muito grave. Mas um pensamento me vem de hora em hora. E o que é? Que eu vou desencarnar na cirurgia. Vou tomar anestesia geral. E eu acho que não volto. Mas o que te leva a pensar nisso? Não sei. Você sabe que eu não sou psicofônico, não tenho capacidade mediúnica nenhuma. Você podia, na sua reunião mediúnica, colocar o meu nome? Claro que eu coloco. E se vier alguma informação dos espíritos, você pode me falar? Você quer o quê? Telegrama dizendo que você vai chegar? É isso? Não! É porque eu tenho que me preparar. Ué, precisa de algum espírito desencarnar dizer o que você tem que fazer para você desencarnar? A receita é fácil. Ué, e o que eu tenho que fazer? Primeiro, pedir perdão a quem você ofendeu. Não pode partir da Terra sem ter pedido perdão.
pede. Se a pessoa não perdoar, o problema já é dele. Nos ensina Marco Prisco, do livro Momentos de Decisão, psicografia de Divaldo Franco. Página Programa para Perdoar. É a última página desse livro. Também perdoa a quem te magoou. Vai a pessoa e diz: sabe aquilo? Está perdoado. Esqueci. Está tudo resolvido. Pedir perdão, perdoar e mais o quê? Você, até onde eu sei, você passa pela prova da riqueza. Mais ou menos. Mais ou menos você está sendo modesto. Eu sei alguma coisa. Não sei tudo. Mas eu sei da cobertura no Leblon, aonde você já me levou. É um triplex. Eu sei da casa em Búzios, que eu não fui, perdi a chance. Disse que é cinematográfica, se debruça sobre o mar. Eu tenho. Eu já fui aí na casa onde você mora, na região serrana. Ele falou assim, além disso, tem uma ilha lá em Angra dos Rios, está vendo? Então, o que você tem que fazer? Resolve logo isso. Faz igual uma propaganda que tem agora. Desapega, desapega, desapega. E ele falou assim, mas eu nem sei se vou morrer, eu já vou dar. Ué, você não ligou para mim perguntando se tem telegrama do céu? Então você tem que começar. Mas como que eu vou fazer isso? Quantos filhos que você tem? 5. Quantos bens imóveis que você tem? Os valores variam. E dinheiro? Tem uma quantidade. Vai levar algum? Não, né? Não vai levar nenhum. Vai ficar tudo aí? Faz aquilo que em direito se é chamado, conhecido como adiantamento da legítima. Você já vai dando, faz, passa para o nome deles tudo. Tudo! Tudo! Para que você vai ficar com alguma coisa? E aí ele pensou, cirurgia semana que vem, daí a 7 dias, e ele fez uma reunião familiar no domingo, chamou todos os filhos e disse: vou operar, não sei se volto, não quero briga aqui na terra, porque vocês vão me atrapalhar lá. Vamos resolver agora aqui a partilha. Mas papai, você volta. 82 anos, operação de laringe, mas só volta. Quero resolver agora. Vamos fazer um acordo aqui. E aí, fez um acordo, foram no cartório, resolveram tudo, ele pagou o imposto que tinha que pagar, foi fazer a cirurgia. E aí, lá no quarto, quando ia tomar anestesia para ir para o centro cirúrgico, ele resolveu me ligar. Hélio, fulano. Mas quase 2 horas, você não ia operar 2 horas? Eu estou indo operar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, esqueci de te ligar. O que foi? Estou com a mala pronta. Como assim com a mala pronta? Perdoei a quem tinha que perdoar. Pedi perdão a quem tinha que pedir perdão. E dei todos os meus bens. Se então você está com a mala pronta, que Deus te abençoe. Ele pensou que eu fosse falar boa viagem. Não. Que Deus te abençoe. Não fui fúnebre. Se fala boa viagem, será só o que eu queria ouvir. Eu vou morrer mesmo. Eu vou falar isso? Sai dessa. Que Deus te abençoe. Aí nem falei vai com Deus, que já dá até mesmo outra conotação, né? Ou vai para Deus. Não. Que Deus te abençoe. Tá bom. Depois a gente se fala, disse ele, provocando. Você sabe que eu sou médium, depois se fala. Então eu vou morrer. Quem te falou isso? Eu posso falar com você, encarnado ou não. E aí ele foi operar. O dia passou, tive audiência, celular desligado, fui para casa, lá pelas 8 horas da noite, resolvi, liguei. Quando liguei, 10 chamadas da cidade, o código de área, da onde ele morava. 10 chamadas? Peraí. Aí foi lá na agenda, um número era
da companheira dele. 5 ligações dela. Eu fui e retornei. E ela dizia assim para mim: ele foi. Ele operou. Voltou para o quarto. Acordou da anestesia. Me viu e disse assim: eu não morri? Ou você morreu? Ela: não, eu estou encarnada. Você está encarnado. Ah, mas eu vim só falar tchau. E foi embora. Dessa forma. Fechou os olhos e foi embora. E ela ficou impressionada com aquele momento tão tranquilo. É óbvio que sofreu, todo mundo sofre, com a partida de um ente querido. É uma dor que só o tempo funciona como remédio e vai passando a pomada e vai curando aos poucos. Só o tempo. O maior conhecimento que nós tenhamos, só o tempo pode trazer a melhora da dor que fica, da ferida aberta, quando acontece a passagem de um ente querido. Passado 2 anos em trabalhos doutrinários, eu estive na cidade onde ele atuava. E atuava muito. Ele era uma área rural, existe muito, como deve existir por aqui também, em todo o Brasil, tem as rádios comunitárias. Não é rádio pirata não, é rádio comunitária. E ele tinha programa sobre espiritismo na rádio comunitária. Já sabendo que iria desencarnar, ele gravou 50 programas. E durante 50 semanas após a desencarnação dele, ele misteriosamente entrava no ar. Com a voz dele, dizendo: boa tarde, meus amigos. Cada cidadezinha daquela macro-região do estado do Rio de Janeiro tinha uma rádio comunitária e ele andava com seu fusquinha em 1970 de cidade em cidade. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi o fusquinha. E eu falei para a companheira dele, segunda esposa, mas não casou, era uma união estável. E o fusquinha, você não vendeu não? Não. O fusquinha é a lembrança que eu tenho dele. Eu falei para ela: desapega. Olha lá se ele vem buscar o Fusca. E aí, começamos os trabalhos de uma caravana. Toda Semana Santa, um ônibus sai cheio na cidade de Niterói. Viaja 4h30 até uma cidade pequenina, perdido no mapa. Depois você olha no Google Mapas. Santa Maria Madalena. Pequenininha. Uma cidade que não é passagem, ninguém passa por lá. Ou vai ou vem de lá. Uma cidade de 2 ruas, uma vai e uma vem. E de 2 centros espíritas quase centenários. E nós começamos o trabalho da Semana Santa com um ônibus cheio de espíritas de Niterói, que vai visitar 6 comunidades espíritas, levando um orador, fazendo palestras, levando livros, confortando aquelas almas. E quando eu cheguei na casa espírita do qual ele participava, eu sentei à mesa e ele me apareceu. E disse assim: eu fiz uma boa viagem. Graças a Deus que você fez. Por que você não me disse que eu ia? Quem é que sabe a hora de alguém? Tudo isso mentalmente. E faltar 2 minutos para me começar a falar. E ele falando, você assim não vai dar. Ou eu escuto ele ou eu falo. Se você sabe que eu vou começar a falar. E aí ele falou assim: eu vim só dizer a você o seguinte: não doeu. Diga para minha companheira que eu estou muito feliz com a continuação da tarefa minha, que eu fazia sozinho. E que ela pega o Fusca, que agora não é mais meu, e continua a fazer os programas de rádio. Acabou a palestra, eu fui a ela e disse: fulana, o seu marido disse que está muito feliz, que você continua fazendo os programas de rádio. Ela não tinha falado para mim.
com uma cidade distante, nunca pude imaginar que nas rádios comunitárias ela havia substituído o marido. E ele disse, eu contei o recado, ela caiu em prantos. E ele apareceu e disse assim, fala para ela levar o Fusquinha na revisão, que eu não vou segurar mais o freio não. E eu falei, ele está aqui. Ele está aqui. Está. Estou dizendo para você levar o Fusquinha para a revisão. Eu já andei pensando nisso. Ele anda segurando o freio para você. Então, eu vou levar. Tudo fica. Só o amor daquilo que nós fazemos. Da obra que empregamos. Do tempo que doamos. Da renúncia em prol da divulgação da doutrina espírita. Da renúncia em prol de socorrer os que sofrem. Isso é que vai conosco. A bagagem é o bem que nós fizermos na terra. Isso é que vai valer. Isso é que é o passaporte que fará com que entremos de maneira vitoriosa no mundo espiritual. E sejamos aplaudidos por aqueles que nos antecederam. Irão dizer, parabéns, você concluiu a sua tarefa com êxito. Foi o que aconteceu com a querida Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela relata, através do médium Emanuel Cristiano, da cidade de Campinas, aqui do estado de São Paulo, no livro Ivone Entre Nós, que ela foi recebida pelo Dr. Bezerra de Menezes, que lhe levou à presença dos seus guias, que eram hindus da Índia, e que lhe deram de presente um anel. Um anel com um símbolo, que era o símbolo correspondente àqueles que venciam a si mesmo, aqueles que conseguiam vencer a grande batalha que é contra as nossas próprias imperfeições. Ela saiu da terra e chegou no mundo espiritual como a vencedora, a completista. Que possamos, meus irmãos, minhas irmãs, meditar sobre o que nos ensina o Espiritismo, quando o assunto é tudo passa e tudo fica. Para que possamos nos aprender, ou melhor, possamos aprender a desapegar, a ter uma confiança inquestionável, indelével em Deus, nosso Pai, que tudo sabe, que tudo vê e que manda o socorro na hora certa. Que possamos depositar as nossas vidas nas mãos do Pai Celestial e dizer, através de uma prece, faça de mim um instrumento útil em suas mãos. Ajudai-me, Senhor, para que eu possa endireitar os meus caminhos e ser um servo útil a Jesus. Que o médico Jesus abençoe a todos aqueles que hoje aqui vieram. Abençoe os vossos lares, as vossas famílias. Abençoe essa casa venerável, com uma folha de serviços imensas, a comunidade dessa cidade. Não existe cadernos no mundo que possam conter os nomes das pessoas que foram aqui auxiliadas, socorridas, amparadas e que aqui descobriram o caminho que leva a Jesus. Que o nosso Pai Celestial nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Que beleza, hein? Lindos casos, né? Casos verídicos. Eita, isso aqui é importante, né? Coisas que aconteceram realmente e que a gente fica, né? Meditando, pensando como que acontece tantos casos nesse mundão de meu Deus. E aqui foram relatados alguns muito interessantes.
Eu esqueci-me de dizer no início que o Hélio Loureiro estará amanhã, a partir das 14 horas, né? A partir das 15. A partir das 15 horas, na Casa do Caminho Ave Cristo, lá de Birigui, né? A partir das 15 horas. E no domingo, a partir das 10 da manhã, na Casa do Caminho aqui de Araçatuba. Todos estão convidados, portanto, para prestigiar o Hélio Loureiro, amanhã em Birigui e domingo aqui em Araçatuba, na Casa do Caminho, Avenida da Saudade, 1801. Lá em Birigui, Rua Ave Cristo, número 600, bairro Colinas, lá em Birigui, né? Agora, alguém para fazer a prece de encerramento, Cláudio? Então vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais que estiveram conosco, nos auxiliando, nos amparando, os recursos mentais que recebemos na noite de hoje, pelas emoções que recebemos, que fique cristalizado em nossas mentes esses benefícios e possamos agir sempre com amor, com o coração, com um sentimento elevado. Em agradecimento, oremos a Jesus e aos amigos espirituais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, que assim seja. Nesta prece, Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos e encerramos a reunião na noite de hoje. Que assim seja.